livro, né? O nosso novo livro do Evangelho Redivivo. E esperamos que depois consigamos também ter em mãos para podermos trabalhar. A gente pensou direitinho, vamos começar para que todo mundo possa entrar na sintonia. Vamos começar com essa frase linda do Chico, tá bom? Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então vamos entrar nessa sintonia e vamos começar com o nosso trabalho, tá bom? Dá para ver tudo direitinho, gente? Sim. Ok. Ótimo. Então, no Antigo Testamento já predizia a vinda do Cristo. Nós vamos entrar agora em algumas profecias, né? Quanto ao nascimento de Jesus, há várias profecias no Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, né? Então, vamos começar com Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. O nome Emmanuel é a transliteração do hebraico Immanuel, uma palavra composta pelo tempo hebraico El, um dos mais utilizados no Antigo Testamento para se referir a Deus. Então, este nome quer dizer, já diria, né, que era Deus. A profecia também de Miquias. Ele também falava, né? Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o que aconteceu? O que ocorre é exatamente como na profecia. O Messias, Jesus, nasceu em Belém, Efrata. Estamos no nosso pequenino, como nos mitos dizem, né, que ele nasceu na manjedoura e tudo isso aí. Então, tem muitas suposições, tem muita polêmica, muito debate, o que realmente aconteceu, se Jesus realmente nasceu na manjedoura, nasceu em Belém, etc. A gente vai passar depois um pouquinho, vamos entrar nesse tema depois. Agora eu vou passar para a nossa querida Dilma, essa é a parte da Dilma, que ela vai apresentar esse aqui. Justamente, né? Jesus nasceu em Belém, Belém de Judá, né? E esse Belém de Judá chamava também Belém de Judá ou Belém Efrata, né? Que Efrata significava assim terra frutífera, o pão da vida. Quer dizer, é interessante que faz sentido, né? Jesus nascer nessa terra, porque será, né? Que chamava-se terra frutífera, né? O pão da vida, né? E nessa terra, assim, na parte de Israel, né, foi depois que o rei Salomão ele faleceu, então ela foi dividida em 12 tribos, né, na época era tribos, para a gente é território, né, que cada um recebeu o nome de um filho de um rei, né, que eram reis, né, e do rei Jacó e José. Então, essa região aqui foi assim dividida em 12 tribos, né? E aqui Jerusalém era como se fosse a cidade principal, a capital de todas essas regiões, né? Todas essas tribos. Pode passar, Valéria. Agora sou eu. Agora uma pergunta para vocês.
por que Jesus nasceu em Belém? Vamos discutir isso, mais ou menos? Alguém tem uma ideia ou quer fazer algum comentário? Podem falar, viu, gente? Estamos estudando juntos. Cada um tinha que ser, houve um censo e todos tinham que se registrar no local de origem da família, algo assim. Isso. Um pouco, aliás, como é na Suíça, né? Que a gente tem Isso, exatamente. do nome da família, né? Exatamente. Quer dizer, nas escrituras falam, né? Tem essa também, mas não foi comprovado realmente que Jesus nasceu realmente em Belém. Mas a história que a gente conhece, e também das profecias, para que convertesse a profecia, né, de Miquias, de Mateus, de Isaías, de todos eles que profetizaram que Jesus ia nascer em Belém. Então, foi como a Nelly falou. Realmente, o imperador César Augusto, teria que fazer um censo, né? Ele teria que fazer uma contagem. Ele queria mais dinheiro, né? Vamos falar aqui com a nossa crise do corona também, os políticos querem mais dinheiro e vamos prolongar o corona. Então, ele queria contar, fazer que as pessoas pagassem taxas, pagassem impostos, né? Então, ele pediu para fazer esse censo e fazer uma contagem de todas as pessoas que moravam, que trabalhavam, quem era pequeno, quem não era, quem não podia, e para isso ele pediu que todos se registrassem. Então, como José era descendente de Davi, então ele teve que ir para Belém para se registrar. Mas, na verdade, ele não ia deixar a mulher dele grávida, já perto de um bebê nascer, né? Sozinha. Então, ele teve que levar Maria. E assim se fez também a profecia. Maria e José foram para Belém, e lá, como também diz nas histórias, né, que por causa desse censo, os hotéis, as hospedagem, tudo estavam lotados, né? Não tinha mais lugar. Então, Maria e José teriam que procurar uma hospedagem para passar a noite, né? Para poder fazer o registro no outro dia. Só que não tinha mais lugar, eles chegaram numa fazenda, né? Aqui, como nós, antes, eles chamavam outros nomes, né? Chegaram nesta fazenda, lá também não tinha lugar para eles dormirem, então eles disseram, aqui não temos mais lugar, está esgotado, mas tem um lugar ali atrás, no estábulo, que vocês podem passar a noite lá. Então, por isso que se deu na história que Jesus nasceu numa manjedoura em Belém. Então, vamos aqui contestar, né? No Evangelho de Lucas, começa com José e Maria grávida na Galileia. Eles viajaram para Belém em resposta a um censo que o imperador romano César Augusto exigiu de todo o povo judeu. Visto que José era descendente do rei Davi, Belém era a cidade natal onde ele viera se registrar. Então, aí vamos para o nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes. Daí eu gostaria primeiro de fazer um comentáriozinho sobre o rei Herodes, né? Ele era o grande rei dos judeus. Nasceu mais ou menos há 73 anos antes de Cristo, né? Ficou conhecido na história por uma pessoa violenta, uma pessoa regada de ódio, coração perverso. Então, ele também ficou conhecido também pelas astúcias e pelas maldades que ele fez, como teve que matar também os próprios filhos para ele poder
ele ter a autoridade, né, a liderança, ele não queria dividir o poder nem a liderança nem com os próprios filhos. Depois teve que também, a história diz também que ele assassinou também a sua própria mulher. E ele era tão astucioso também que ele andava às vezes pelas ruas, né? Disfarçado, perguntando às pessoas o que eles achavam dele. Que era para ele poder, se as pessoas dissessem que era ruim ou isso ou aquilo, ele poderia fazer mal a essas pessoas que não gostavam dele, né? Então, para você ver, ele era um tirano, né? Oportunista. E isso ele ficou nessa história. Morreu mais ou menos aos 70 anos, em Jericó, na primavera, né? Diz a história. Morreu de hidropsia gangrena, quer dizer, é uma morte da putrefação dos tecidos celulares, né? Os tecidos apodrecem, né? Eu não sei se, nós não sabemos se foi nos órgãos, onde foi que ele teve a hidropsia, mas, quer dizer, a morte dele não foi uma morte, assim, bonita, né? Pelas leis de causas e efeitos, nós não vamos comentar, porque aí não não está no meu poder de julgar ninguém, nem julgar nada. Então, só foi um pedacinho só para vocês conhecerem mais ou menos como era o rei Herodes, né? Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos o adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, né? Claro, para a gente ver como ele era mais ou menos, né, astucioso, o que ele estava planejando. Perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia. Da Judéia, quer dizer, Belém da Judéia, seria porque esse nome Belém da Judéia, Belém da Judéia deu-se o nome para não ser confundida com outra cidade de Belém também, lá para os territórios de Zebulon, naquele mapazinho que a Dilma mostrou antes, né? Aquelas tribos divididas. Porque Era chamam para também lá, mais ou Belém, menos Belém de 11 Judá, né? Eles quilômetros. dão o nome Isso, também de Belém de Judá ou isso, Belém de Efrata, né? isso. Aí seria lá nesses territórios, mais ou menos a 11 quilômetros de Nazaré. Então, onde eu parei? Belém. Congregados os príncipes dos sacerdotes e escribas, povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum. Peraí, gente, eu não dou para ler porque eu estou com a coisa aqui em cima. Dá para alguém terminar de ler, por favor? Você pode botar pequena, Valéria, assim, do lado. Dá para ler agora? Ah, deixa eu ver agora. Agora, eu tirei. Você pode botar pequena Ok. mesmo. Uhum. Uhum. Escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá o adorar. Quer dizer, ele já estava tramando aí alguma coisa, né? Então, agora acho que vem a parte da Dilma. E aí, Jesus nasceu na manjedoura, no estábulo, né? Como está nas histórias. Então, agora vamos passar já para a vinda dos astrólogos. Agora é com você, Dilma. Uhum.
Então, quem era, né? Quem eram os astrólogos ou magos, né, da época? Eles estudavam a astrologia, eles eram um pouco assim espiritualistas, estudava a alquimia, estudava eh, outras coisas, né? Peraí, como ele estudava astrologia, alquimia e outras filosofias, né? Eles eram bem espiritualistas e eles eram muito respeitados pelos reis, porque os reis iam sempre consultá-los para saber como ia ser o governo, como ia ser quem era o próximo que ia reinar, né? Então, né, segundo as tradições, justamente, eles eram três, mas há também outras fontes que não diz na Bíblia, por exemplo, não diz três reis, né? Na Bíblia diz só, nem cita o nome de rei, né? Na verdade, não se sabe se realmente eles eram reis, né? Eles eram, diz, os magos ou os astrólogos, e foi a Igreja Católica que pôs esses três, né, que inclusive vieram a ter o nome de Gaspar, Melchior e Baltazar, por causa dos três presentes, né, que eles deram para Jesus. Então, eles seguiram essa estrela, né, como eles tinham muito a ver, assim, tinha muita relação com os astros, com as estrelas, que eles tinham uma outra ideia, né, que a estrela era lá no céu e caía, né, e então e era diferente. Eles pensavam na época, claro, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, né. Então eles saíram seguindo essas estrelas e a profecia diz que as estrelas, a estrela andava e eles iam seguindo essa estrela, e quando eles chegaram próximo do menino Jesus, a estrela se fixou num lugar. Aí ali, quando eles adentraram a casa, eles viram o menino Jesus e se ajoelharam a seus pés, né, e bendizeram o menino, e assim dando o ouro, o incenso e a mirra. E isso era uma tradição da época, né? Que quando você ia visitar um rei, então se levava presente. E o ouro, né, significa a luz, a sabedoria, né, o incenso, a devoção pessoal a Deus e aos homens, e a mirra é o sacrifício e a renúncia, né, ao próprio eu, né? Sim, e eu já havia esquecido dessa parte, né? Porque quando eles chegaram lá, né, que eles, né, depois deles darem os presentes, né, e saudar, né, o menino Jesus, eles tiveram a intuição, em sonho, que eles não deveriam voltar a Herodes e dizer aonde o menino Jesus estava, né? E aí eles seguiram outro caminho. Valéria, esqueci alguma coisa? Tudo bem. Vamos passar nos presentes, né? Uhum. Eles encontraram Jesus. Uhum. Pastorina informa que os presentes oferecidos a Jesus tinham para o povo antigo um significado especial, né? Como a Dilma falou. Que era a luz e a sabedoria, devoção pessoal a Deus e aos homens. Pastorino, aqui tem uma fonte mais ou menos de quem era o Pastorino, né? Era um padre que depois largou a batina e foi espírita, ficou sendo espírita e foi escritor de vários livros. O mais conhecido best-seller dele foi os Minutos de Sabedoria, né? Para quem não conheceu, Pastorino. Uhum. Interpretação de Jesus, espírita do nascimento de Jesus. A gente deu uma olhadinha nessa interpretação espírita
vimos que tem uns pontos muito, muito grandes, né? Então, eu só peguei alguns pontos importantes aqui, né? Não importantes, mas mais ou menos que a gente possa discutir um pouquinho, né? Cleo, quanto tempo a gente tem? São 7h25 agora. Ok, então tá bom. O Espírito Emmanuel... Para mim tem mais meia hora ainda. Tem, né? Às 8, normalmente. Porque a gente tá falando Pode ir sozinha. Vamos tranquila. falar todo mundo agora, viu, gente? Vamos fazer agora uma interpretação do nascimento de Jesus no conceito espírita. O Espírito Emmanuel assinala com muita propriedade o efeito que a vinda do Cristo representa para a história da civilização humana. Todos os detalhes, por mais simples que sejam, revelam um plano divino voltado para a vivência da lei do amor. Por exemplo, a humildade, né? A manjedoura seria o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. A humildade é a chave de todas as virtudes. Como é que a gente entende esse ponto aí? Se alguém pode mais ou menos explicar, falar com as suas próprias palavras, como é que a gente pode entender esse tema aí, a manjedoura? O que que significava? Ou quando vocês leem, ou quando vocês veem uma manjedoura, o que que significa para vocês esse tema? Eu penso que por mais humildes que tenham sido nossas origens, uma casa de sapê ou um barraco de favela, quem de nós terá nascido numa manjedoura, né? Eu acho que é um convite a todos que são excluídos pela sociedade. Esse nascimento, que não poderia ter sido mais humilde do Cristo, o Cristo, a figura mais importante, o Espírito, quer dizer, o governador da Terra, na visão espírita, quer dizer, a criatura mais sublime, mais perfeita que pisou neste planeta, nasceu numa manjedoura. Eu acho que aí remove todo e qualquer argumento. Ah, mas eu sou um esquecido de Deus porque isso ou porque aquilo. Eu acho que é para integrar a todos, né? Esse convite de... Isso mesmo, Nelly. Também acho, concordo. Quem mais? Ninguém deu uma ideia, mais ou menos, assim, como a Nelly falou, a simplicidade, gente, é como a Nelly realmente falou, olha só, nós, eu sei que eu nasci no hospital militar, mas eu nasci no hospital, nasci, não sei, não nasci no chão, não nasci no capim, não nasci em nada. Então, para mim, isso é um luxo, né? Mas eu não estou orgulhosa por isso. Eu preferia também nascer num cantinho, num chãozinho, numa manjedoura. Eu preferia nascer também num lugar simples, né? Num lugar simples, numa caminha simples. Mas realmente, para você ver, como ele falou, gente, Jesus era a coisa mais simbólica da época. Nascer e mostrar a gente, mostrar às pessoas que a simplicidade, a humildade e que esses luxos na época dos reis, aquelas camas de berço de ouro, sei lá o quê, isso não era nada. O que valia era o nosso espírito, como a gente estava, como a gente ia viver, o que que a gente ia também fazer, né, conosco mesmo, com a gente mesmo, né? Então, realmente, a manjedoura é uma simplicidade mais sensata e mais correta que pôde haver na face da Terra.
Também existe outras hipóteses que eu não coloquei fontes, por isso que eu não coloquei aqui, só para a gente debater e discutir, né? Porque não vale a pena, porque, como a gente fala, né? Religião, política e futebol a gente não pode discutir. Então, há outras hipóteses que Jesus não nasceu na manjedoura, que Jesus também não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Isso, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, né, que tem essa hipótese que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas por quê? Por que isso? Por que Jesus não haveria de nascer dia 25 de dezembro? Primeiro, eu não sei, tá, gente? Eu não vou confirmar nada, porque são hipóteses e suposições, eu não sei. Que a Igreja Católica, ela foi escolhida essa data, né? Dia 25 de dezembro, por quê? Porque nessa data acontecia um evento muito grande, importante, um evento pagão, realizado pelo povo de Roma, no século IV, mais ou menos. Esse evento seria o solstício do inverno, que era, na época, um fenômeno astrônomo que marca o início do inverno. É um instante em que o hemisfério norte está inclinado a cerca mais ou menos 23,5 na direção do Sol, entendeu? Aí acontece o quê? O dia mais curto e a noite mais longa do ano, que seria essa hipótese. Por isso que não teria, por isso que a Igreja Católica, isso combinava, né? Acertava com essa data. Então, para que esse evento saísse, eles preferiram manter essa data do nascimento, que era uma coisa muito, muito importante na época, né? O nascimento. E acontecendo também nesse solstício, que acontecia no hemisfério norte, era sempre associado simbolicamente o nascimento e renascimento, por isso que causou bem com a Igreja Católica de eles combinar essa data de Jesus, dia 25 de dezembro. Há também outras teorias dos historiadores que Jesus nasceria no dia 25 de março. Então, porque pelos cálculos que eles fizeram, seria esta data mais concebível do dia 25 de março. Também tem outra teoria também que na contagem regressiva que seria feito a morte de Jesus, pela morte de Jesus, que seria calculada, ele teria nascido em outono, ou em abril, ou setembro. Então, não está exatamente concretizada a data que Jesus nasceu. Nós conhecemos, eu prefiro a data 25 de dezembro, que é uma data para mim simbólica, e que é uma data que eu conheço já desde criança, e eu espero que eu ainda tenha essa data no meu coração, que para mim representa muito. Que para mim é essa data, o nascimento de Jesus. Se para vocês, o que vocês acham? O que é que vocês podem deixar um comentário aqui e falar de vocês mesmos, o que é que vocês acham? Eu nasci no dia 25 de dezembro, então para mim tem que ficar dia 25 de dezembro. Estou brincando, é verdade, eu nasci no dia, estou brincando, é uma brincadeira, mas eu nasci, de verdade, no dia 25 de dezembro, eu tenho uma irmã gêmea, então sempre foi, né, um motivo, de fato, eu acho que nasce no coração nacional, mas a verdade é que eu acho que é uma questão, né, que na realidade tem muito pouca importância, na verdade, né? O dia que Jesus nasceu, e isso tem um debate que eu dava, a temperatura não podia ser em dezembro, tem várias considerações científicas que dizem que não foi em dezembro, né? Então, é muito mais provável que não tenha sido em dezembro do que tenha sido em dezembro. Isso. Nem teste um comentário sobre a questão.
Então, é como se fosse, é uma questão tão secundária, se for dia 25 de dezembro, de março, de abril, qual é a importância? Porque o que ficou disso, na verdade, é qual é a mensagem do Cristo, Isso. Isso. né? O que o Cristo, qual a lição de amor? Então, se ele nasceu no verão, no inverno, né? Isso, obviamente, né, criou uma questão toda comercial em torno do Natal, do dia 25 de dezembro, mas que cientificamente, até, né, pelos novos estudos aí, não tem nenhum fundamento, na verdade, né? Ficou uma data, como você disse, escolhida aí pelo catolicismo, né? E que virou uma referência e que, né, é uma festa cristã, mas que, vamos dizer, em termos de verdade, a gente não sabe o que tem na verdade, né? Pelo jeito, muito pouca, né? Muito obrigada, Dilma. Dilma, o que você acha? Eu também eu fico como, eu penso como ai, Lisa? Lisa. Eu penso como a Lisa também. Não importa, né? Não importa o dia, a hora. O importante é que ele veio e a mensagem e o que ele deixa, né? Que ele deixou o seu legado para todos nós, né? E que a gente possa vivenciar, né? Os seus ensinamentos, né? Sempre estar relembrando, sempre estar. Esse estudo é maravilhoso porque faz com que a gente, né, toque no nome do Cristo novamente, reviva a história, porque quando você está estudando, você revive, você vai lá. É interessante que parece que eu me transporto, eu vejo as cidades diferentes, eu vejo aquele povo, né? Assim, é muito interessante e isso é maravilhoso. Obrigada, Gislane, Marinete. É interessante, né? Completando só o que a Dilma disse, sim, o importante como ele disse, felizes aqueles que não viram nem ouviram e que creem, né? Então, nós não provavelmente nós não vimos, não ouvimos, né, na época, mas estamos aqui e trazemos em nós esse sentimento, né, da presença dele, da vinda dele, da importância que tem, né, para o nosso espírito, para o nosso aprendizado, essa vinda dele. Exatamente, né? Realmente, a Gislane ou a Marinete quer falar alguma coisa, comentar? Não, não quero comentar, não, mas eu concordo. Concordo mesmo com a Lisa e Dilma, não? É isso. Que nós temos que essa data foi a data que nós não vimos, mas cremos, não? Exatamente, né? E então, aproveitando aqui as outras interpretação espírita, né? As bases da verdade e do amor, cada povo fazia da religião uma fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o eterno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então, não importava o dia, a data, tudo que ele nasceu. O que importava era que ele veio ao mundo, ele trouxe para a gente o Evangelho, ele trouxe para a gente todo esse sentimento, a simplicidade da manjedoura, a simplicidade de carinho, de amor, a voz, quando ele falava, como as pessoas ficavam escutando, a fé, a crença e tantos outros sentimentos que a gente só, claro, com certeza nós estávamos lá e vivemos também essa vivência, né? Mas não lembramos mais, né? Então, tem também na apostila, no nosso Evangelho Redivivo,
A visita dos magos do Oriente, também as explicações. Eu acho que não vai dar para a gente falar tudo sobre isso tudo, porque a gente simplificou o menos possível, que era para poder a gente poder também debater, conversar com vocês, e também ver também o que vocês acham, né? Também dessas coisas. Estamos agora chegando ao final. Isso aqui deveria ser uma coisa bem bonitinha, não sei por que está tão lenta. Mas ainda tem tempo, não tem não, Valéria? Tem tempo? Uhum. Tem, a gente ainda tem 20 minutos até as 8 ainda. Tem 20 minutos? Ah, que maravilha! Uhum. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar, né, gente? Não vamos já terminar agora, não. Uhum. Então, a estrela, né? Vamos falar. Peraí, deixa eu. Uhum. Não vamos agradecer agora, vamos voltar um pouquinho para a gente poder trabalhar. Né? A estrela que guia os magos, né? Na apostila também fala sobre isso. A outra questão básica relacionada ao aviso do nascimento de Jesus. É impossível supor que uma estrela, o corpo celeste tal como é definido pela astronomia, pudesse se deslocar e definir um percurso para os magos seguirem. Há diferentes interpretações a respeito do que seria, de fato, essa estrela. Destacamos os principais argumentos, né? Vamos lá. Quer dizer, para mim, tudo era possível. Se Jesus nasceu no ventre de uma virgem e nasceu assim do nada, como é que uma estrela não podia se deslocar? Mas aí, isso aí é outra coisa, né? A estrela seria uma personalidade, um anjo, por exemplo, que teria guiado os magos a Jerusalém. O que vocês acham dessa suposição? Eu acho muito coerente. Né? A gente sabe. Né? Por exemplo, um espírito evoluído, ele pode botar roupagem assim, quando ele é evoluído, ele bota a roupagem que ele conforme, né, a necessidade. Né? Então, eu acho que foi essa a roupagem como eles acreditavam, né, nas estrelas, eles estudavam os astros, então era um meio deles se mostrarem como uma estrela e os guiarem até lá, né? Porque provavelmente eu não li, mas nas profecias, talvez havia alguma coisa que indicasse também que essa estrela apareceria para indicar onde ele nasceria, não? E outra associação que eu faço, quando tem no Novo Testamento, né, a transfiguração de Cristo, quando ele vai no Monte Tabor com Pedro, João e o outro eu não lembro, foram 3 os discípulos que ele levou. Jesus se transfigurou e a luz era tão intensa que eles não conseguiam ficar de olhos abertos, né? Então, Exato. a gente sabe que um espírito evoluído tem uma luz muito, muito intensa, então vai no que a Dilma falou há pouco, né? O espírito de luz pode ter uma tal intensidade de luz que pode se deslocar e ter tido a conta de uma estrela. Exatamente. Só que se tivesse tão próximo, né, Nelly, eles não iam nem conseguir olhar, né? Pois é. Para ofuscar tão grandemente. Mas como nós sabemos, tudo é de acordo com a compreensão, né? Que nós temos, né? Na visão deles era uma estrela. Uma estrela, exatamente. Estrela. E por que se fez como uma estrela? Para justamente porque era a compreensão que eles tinham, né? Interessante também, porque se fez como estrela para os magos, né? Eles estudavam o quê?
a astronomia. Né? Então, eles teriam que ter visto essa estrela, né? Porque eles entendiam o que é que eles estavam vendo, né? Na verdade. Então vamos lá. Essa foi mais uma. Agora a gente pode também passar agora para os presentes, né? Os presentes dos astrólogos peças a Jesus. Uhum. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente ao entrarem na casa, quer dizer, na casa, nesta época, seria um local, um lugar, né? Não era bem, quer dizer, não foi bem destacado nem confirmado onde realmente eles entraram, né? Porque tem também a suposição que Jesus não nasceu na manjedoura, então, se Jesus nasceu no estábulo, então não era uma casa, né? Então, isso aí também é o local onde ele estava, né? Eles entrou e viram um menino e se alegraram, né? Maria com o menino. E prostrando-se homenagem, em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Pastorino fala também, né, que esses presentes teriam um significado, né? Agora eu pergunto a vocês, o ouro, o que significa o ouro para vocês, para a gente? Para mim, o ouro significa realmente uma luz. Eu via o ouro como uma luz, porque se você vê realmente, você pegar uma barra de ouro, se alguém já viu realmente uma barra de ouro e colocar assim no sol, ela reflete. É realmente uma luz. Para vocês, o que é que vocês acham? O ouro está associado à realeza, né? Realeza, eu pensei nisso também, Nelly, realeza. Uhum. Muito bem. Uhum. Porque como era o rei, né? Jesus era o rei prometido, né? O rei que os judeus estavam esperando. Então, quando o rei nascia, qual que era o presente, né, que eles levavam? E, se não me engano, essa questão da estrela também tem algo a ver com essa com o nascimento de reis, realmente, que, se não me engano, eu li em algum lugar que quando nascia um rei, surgia uma nova estrela, uma coisa assim. Então, tem essa relação, são os costumes, né? Os costumes e as crenças que eles tinham. Uhum. Exatamente. Quando nascia um rei, eles traziam os melhores presentes, né, que eles tinham para poder dar. E na época, né, o ouro era um símbolo muito grande, né? Era muito simbólico o ouro, principalmente para os reis, né? Quando você ia visitar também um rei, né, você tinha que trazer uma corte, para a corte você tinha que trazer um presente. E o rei preferia, né, era quase um desejo dele você trazer ouros, moedas, etc, etc. E isso mesmo. E aí, se a gente for também pela interpretação espírita, né, como estávamos falando, né, a prática da caridade, a fraternidade e da simplicidade. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu o ambiente mais pobres e mais desativados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aeropagos, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa de amor. Então, quer dizer, a conceituação espírita, né, o nascimento de Jesus realmente foi muito simbólico, por quê? Porque ele trouxe nessa
essa passagem, né, ele trouxe a caridade, a humildade, a simplicidade, o exemplo, o evangelho, tantas outras revoluções que na época era necessário, né? Na época em que os povos eram realmente ignorantes de espíritos, né? Eram ignorantes também como eu posso falar, de sabedoria, de alimento espiritual, né? Na época, como a gente já sabe, dente por dente, olho por olho, eu faço aqui, eu pago ali. Se tu pecares, eu vou atirar pedra, né? Como a parábola de Jesus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é uma das sabedorias muito, muito grande. Então, Jesus nasceu neste momento em que estava precisando, que o povo estava precisando de se educar espiritualmente. Fisicamente eu não posso falar porque, na verdade, eles viviam como eles viviam, mas o povo estava precisando realmente desse evangelho e dessa caridade. Valéria, Agora, Dilma, eu passo a palavra para você. Oi? A Nelly queria falar, eu acho. Nelly? eu acho que ainda tem uma outra mensagem embutida. Uhum. Segundo diversas fontes, Maria, ela foi criada no templo. Uhum. Eis que ela chega a Belém, prestes a dar à luz, e é o cúmulo que ninguém tem acolhido Maria em seu lar. Havia também uma igreja em Belém. E, com certeza, Maria, que foi criada no Templo de Jerusalém, já que Jerusalém e Belém você botou que era 12 quilômetros, algo assim que você foi, Uhum. era super perto. Não era possível Maria, que era uma luz de inteligência, simplicidade. Se a gente for ler o livro Maria de Nazaré, de Maria de Nazaré. Maia, Uhum. a gente vê o quanto ela foi precoce, que as pessoas vinham de longe ouvir essa menininha de 3 anos que tinha tanta sabedoria, né? Bom, o que eu quero dizer que é o cúmulo da falta de caridade de todos ali, a começar pelos sacerdotes do templo também não é como o templo de Jerusalém, mas também havia um templo em Belém. Quer dizer, a indiferença, o descaso dos religiosos, que me parece mais grave, mas também de toda uma população, embora era um tempo de censo e que provavelmente as casas estivessem repletas. E aí eu acho que isso é mais um convite às pessoas que se sentem excluídas pela sociedade ou pelo mundo, para verem que não foi diferente para Jesus. Então, é mais um elemento a mais para a gente pensar: por que eu vou me sentir rejeitado se a criatura mais nobre que pisou na terra também foi desde o seu nascimento? Uhum. É verdade. Verdade mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Dilma, palestrante ficou calada. Estou escutando só. Vamos lá, Dilma. Mas, e é por isso também que muitos não acreditaram em Jesus, né? Porque esperavam aquele rei pomposo que ia usar a força, né, do poder, e ele foi exatamente para quem? Para os simples, para os humildes, para aqueles, né, os
os necessitados, os leprosos. Então, ele foi para aquelas pessoas mais simples, porque ele sabia que era ali, que ele iria ter o acesso, que as pessoas estavam com o coração aberto para ouvi-lo, né? Pelo que as pessoas passavam. Então, Jesus sentia e ele sabia onde que ele tinha que ir, né? Onde que ia ficar a sua mensagem, né? E está até hoje, né? Ele foi o contrário de tudo que estava esperando dele, né? Naquela época não existia esse amor, esse carinho, falar de amor, falou de carinho, de humildade, não existia. Eu tinha, ou eu tenho, ou eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E Jesus veio com a maior simplicidade, meu Deus, é uma coisa assim, muito, muito bonita, né? Quando a gente pensa direitinho, quando a gente reflete, quando a gente pensa, ai, como ele Eu falou, né? só imagino, você está perto de Jesus. Isso. Imagine como eu acho que qualquer um se transformaria. Não tem como, pela sua energia boa, pela sua simplicidade, pela sua magnitude, né? Eu acho que qualquer pessoa passava qualquer problema, passava e ficava boa de qualquer coisa, só com a sua presença, é próximo dele. Quando a gente só fala nele, a gente já sente uma coisa boa, uma emoção, imagine estando próximo, né? Assim, Agora, o que eu acho interessante é também a humildade desses reis magos, Uhum. porque se aventurar, correr o risco de ser assaltado e tanta coisa, é, levando coisas preciosas, né? é verdade. Uhum. Quer dizer, Isso. e olha aí digamos, o tapa com luva de pelica das autoridades, daqueles que se achavam em Belém, em Jerusalém e em todo o país, né? Eles não tinham olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, e vêm três figuras nobres de longe honrar aquele que nasceu. Eu Isso. acho assim, quer dizer, a humildade de Jesus e de Maria e de José, e a humildade também desses reis magos, a grandeza. E segundo a Bíblia, né, Nelly, não foram só eles três, foram muitas pessoas, né, muitos magos que foram visitá-lo, né, que foram ter com Jesus, né? Não foi só os três, né? Bom, Mais, né? há relatos de um quarto rei mago que chegou atrasado. Esse era brasileiro, era Não está dito se ele é baiano, não, Diego. desculpa, brincadeira. Então, gente, vamos lá. É o seguinte, para finalizar, eu tenho uma pergunta. Essa pergunta vai ficar para vocês, de coração. Eu me pergunto isso o tempo todo. Eu tenho a resposta, mas essa resposta vai ficar para mim também. E eu vou deixar essa pergunta para vocês. Como a gente conheceu agora aqui o nascimento de Jesus, a vinda dos visitantes, dos magos, a gente sabe que ele nasceu e que ele está aqui. Desde que ele entrou aqui neste mundo, ele está dentro de nós. Agora eu pergunto, quando foi que eu conheci Jesus? Eu mesmo pessoalmente. E pergunto a vocês, quando foi que vocês conheceram Jesus? Fique dentro de vocês essa pergunta e nós agradecemos com um pensamento também, né, do nosso querido Chico. Isso aqui não funciona, era para ser um negócio bem bonitinho. Tá bem lento, eu acho que é o meu computador.
Já perguntei a Dilma ontem, por que não está funcionando? Bem bonitinho. Seria um carrinho bem bonito. Não funcionou. Peraí, gente. Tem um pouquinho de paciência que ele vai chegar. Pronto, Cheia de agora. efeitos especiais, né? Pois é, era um efeito bem bonitinho que eu coloquei. E vamos terminar com essa mensagem. Se alguém quiser ler. De todo dia, peço coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem, e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Chico Xavier. Muito obrigada. Obrigada, Dilma. Obrigada a vocês. E que Jesus esteja conosco. Obrigada, Valéria. Obrigada a todos. Lisa, deixo com você para fazer o encerramento, né? Você como coordenadora do Evangelho, então, qual será o próximo estudo? Fique à vontade. Está falhando. Seu microfone está falhando, Lisa. Melhor? Não estamos Melhor? escutando, não. Não. Vamos ver se melhora aqui. Desculpa, estava aqui agradecendo a presença de todos, especialmente da Dilma e da Valéria, por essa apresentação. Com essas questões, acho que ficou muito pertinente essa questão, né? De quando nós conhecemos Jesus, né? Nós só lembramos de Jesus no momento da dor e da angústia, da alegria, ou né, a gente se lembra que, né, se estamos aqui é graças a Ele e que Ele continua sendo, sempre foi, sempre será o governador do nosso planeta, né? Então, aqui estamos aqui nessa passagem, com essa oportunidade de estarmos vivendo essa experiência no corpo que ele também viveu, né? Então, esse privilégio de estarmos aqui, então, lembrando que sempre Jesus passou por uma encarnação nesse planeta, né? E a gente se pergunta todo dia, né? Às vezes, as coisas que a gente não entende, que a gente fica lutando, por quê? Né? Jesus também passou pela rejeição, pela dor, pela traição. E até Kardec, na Gênesis, ele fala disso, né? Jesus tinha tudo, no entanto, ele refletir, né, por longo tempo essa esqueci qual é o próximo tema, mas eu normalmente as nossas reuniões, né, no mês de fevereiro, então foi hoje 17, está no mês de março, obviamente as mensagens vão circular. A Silvana vai estar de volta. A Silvana, para quem não sabe, estudo sempre continua. Está falhando, Lisa, Desejo... teu microfone. Ainda está falhando, né? Desculpa, eu não sei o que fazer, Cléo. Então, eu vou pedir para você fazer a prece final, pelo menos as pessoas vão te ouvir. Muito obrigada. Obrigada, Lisa. Então, vamos para a nossa prece final, né? Agradecer a espiritualidade benfeitora da União dos Centros Espíritas Suíços, a espiritualidade benfeitora dos centros aqui representados, e agradecendo principalmente a Jesus,
esse amigo que veio até nós para nos dar o exemplo, para nos ensinar e nos mostrar a sua realeza divina. Mestre Jesus, que a sua luz possa brilhar em todos os corações humanos neste momento. Que a sua presença se faça em cada lar, em cada estabelecimento público, nos órgãos governamentais, nos palácios dos governos, onde os líderes mundiais tomam decisões pelas nações. Somos desejosos, Mestre amado, que o seu reino de amor possa se instalar sobre a terra o mais breve possível. Assim, é preciso que a sua mensagem realmente floresça nos corações dos homens, para que assim transformados, nos tornando humildes e pacificados, sejamos os herdeiros desta nova terra que tanto esperamos e tanto buscamos. Que a sua luz se estenda além do que os nossos olhos podem ver e ilumine todo este planeta. Acolha, Mestre Jesus, aqueles que se encontram enfermos, que se encontram caídos, os falidos. Acolhe aqueles que te esqueceram, ou aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, para que possam sentir essa energia que nos torna mais fraternos, mais humanos, mais solidários. E assim, possamos todos visualizar a nova era que já desponta no horizonte. E nos fortaleçamos e sigamos perseverantes, confiantes e esperançosos nesta nova aurora. Abençoa-nos, protege-nos, ilumina-nos, e que a sua presença se faça hoje e por todo sempre. Que assim seja.